Olá, alunos da turma F! Nessa aula, vamos aprender como marcar um ponto no plano cartesiano. Vimos que um plano cartesiano, ele é formado por dois eixos. E todos os dois eixos são formados por retas numeradas. Nesse caso aqui, temos o eixo que a gente chama do eixo das abscissas, que é o que estão aqui no eixo X. Como a gente vai ver apenas os números naturais, aqui ele começa pra gente com o número 0, número 1, número 2, número 3, 4, 5, 6, 7, 8. No nosso caso, aqui é numerado até o 13. Só que essa reta, ela é infinita, então, havendo necessidade de mais números, a gente consegue colocar infinitamente aqui a quantidade. A outra coordenada é a do eixo Y, que igualmente aqui no eixo X, ela é numerada na mesma proporção. Então, vai ser, como a gente está tratando dos números naturais, ela também vai começar do 0 e vai aumentando de uma em uma unidade. Então, aqui a gente vai ter ponto 1, a reta é 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Nesse caso, a numeração foi até o 12. Mas, como no eixo X, ela segue infinitamente, havendo mais necessidades de colocar números, aqui é só prolongar, né? Que ela cresce infinitamente. Então, temos o quê? Que o eixo X é chamado de eixo das abscissas e esse eixo Y é chamado de eixo das ordenadas. A partir desses dois eixos é que a gente vai conseguir localizar um par ordenado nesse plano cartesiano. Vamos ver agora como marcar um ponto, né, nesse plano cartesiano. Para marcar um ponto, a gente precisa de ter um par ordenado. Quer dizer, o par é porque eu preciso de dois números e ordenado é porque a ordem, ela de fato importa, né? Então, qual que é a ordem? A gente vai primeiro analisar, pegar o ponto, o X, lá no eixo das abscissas, que é esse eixo aqui, e o Y, que é a segunda coordenada, a gente vai analisar aqui no eixo das ordenadas. E assim a gente faz um par ordenado. O primeiro ponto que tá aqui, que é o ponto O, que é da origem, ele é, se você observar no eixo X, ele estaria em cima do número 0. Então, a coordenada dele aqui, a primeira coordenada no X, é 0. Se formos analisar no eixo das ordenadas, ele também está no ponto 0. Então, o ponto da segunda coordenada é 0. E aqui eu tenho a localização do ponto O. O ponto, ele é sempre colocado em letra maiúscula, né? E o par ordenado, ele é sempre nesse formato. Então, ele tem que ter um parêntese, tem que ter o número da primeira coordenada, que vai ser lá do eixo X, e o número da segunda coordenada, que é do eixo Y. Então, aqui eu tenho o par ordenado O, né? Que dá origem. Vamos marcar o ponto A. Esse ponto A, ele tá com a coordenada 4, 3. Como a gente faz para marcar? Primeira coordenada, ela é referente ao eixo dos X. Então, vamos lá no eixo X, procurar a coordenada, a abscissa 4. Então, a gente vem aqui, ó. Começa dos da origem, né? E vai 1, 2, 3, 4. Cheguei aqui no 4. Mas o Y, ele é 3. O Y, ele tá na vertical. Significa, então, que eu vou ter que andar 3 para cima. Então, eu já comecei, ó, 4 para direita e venho 1, 2, 3 para cima. Aqui eu já tenho o ponto A. Vamos verificar outros pontos que eu coloquei? Então, aqui eu tenho o ponto B, com a coordenada 8, 7. Como eu faço essa marcação? Então, eu venho, mais uma vez, essa primeira coordenada pertence ao eixo X. Então, eu venho aqui. No eixo X, eu venho até o número 8. Então, eu venho aqui, ando para a direita, até o número 8. E vou quantos para cima? Nesse caso aqui é 7. Então, eu venho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O ponto B, que tem que ser maiúsculo pela notação, ele está localizado aqui. Ou seja, 8 para X, se eu fizer uma semirreta aqui, ó.
e prolongar aqui, eu vou ter 8 para x, 7 para y. Se você quiser continuar marcando esses outros pontos, você pode pausar o vídeo e continuar. E depois você verifica, faça o plano cartesiano no seu caderno e depois verifica se você conseguiu compreender realmente, né? Mas vamos lá. Eu quero marcar agora o ponto C, que tem a coordenada 4, 9. A gente viu, então, que 4 é para o eixo X e 9 é para o eixo Y. Então, a gente vem lá da origem, anda 4 para a direita. Só que agora a gente vai andar quantos para cima? 9. Então, vem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse aqui é o ponto C. A localização dele é essa daqui do desenho do plano cartesiano. Vamos tentar localizar o ponto D? Ó, o ponto D tem a coordenada, a primeira coordenada 11, a segunda coordenada 3. A 11 é do eixo X e a 3 é no eixo Y. Então, eu venho no eixo X, eu vou procurar o 11 e vou subir quantos? No eixo Y? 3. Então, vem 1, 2, 3. Aqui está localizado o ponto D. Tem também o ponto E. Bom, eu tenho o ponto E, coordenadas 6 e 0. Então, vamos lá. A ideia é sempre a mesma. Qual vai ser o ponto dessa coordenada no X? O 6. Então, eu começo daqui e vou até o 6. Quantos para cima? 0, professora. Olha, 0 é nada. Então, ele vai estar onde? Aqui no próprio eixo X, esse ponto. Então, a gente vem aqui e marca o ponto E. O outro ponto é esse aqui, ó, o ponto F. Quero marcar o ponto F, 0, 8. Aonde é que eu vou marcar esse ponto 0,8? Olha, o F, eu venho 0. Então, o X é 0. Vou ter que ir quantos para cima? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o meu ponto F, ele está aqui. Eu vou marcar aqui para vocês, para a gente tentar descobrir juntos, alguns outros pontos, para a gente tentar localizar as coordenadas deles. Vamos supor que eu tenho esse ponto aqui, ó. Eu vou chamar ele de M. Eu tenho esse ponto aqui, que eu vou chamar ele de N. Eu tenho esse ponto que eu vou chamar de P. Eu tenho esse outro ponto que eu vou chamar de Q. Eu tenho esse outro ponto que eu vou chamar de R. E tenho esse outro ponto aqui que eu vou chamar de S. Vamos tentar fazer a localização, ou vamos tentar descobrir qual que é a coordenada de cada um desses pontos? Vamos começar aqui por ordem alfabética. O primeiro é o ponto M. É a mesma ideia. O M, ele tá bem aqui. Se eu for olhar para o eixo X, ele andou quantos para a direita? 3. Então, que a primeira coordenada dele é 3. E quantos para cima? 1, 2, 3, 4. Olha, exatamente onde está o número 4. Então, a coordenada do ponto M é 3, 4. Professora, dá uma olhada no ponto A e no ponto M. Eles têm os mesmos números, mas eles são localizados em locais diferentes. Por isso que se chama par ordenado, porque a ordem importa. Então, você tem o ponto A, que está no 4, 3, 4, 3, e tem o ponto M, que está no 3, 4. Então, aqui é 3 para X, 4 para Y, né? Vamos para o próximo. Vamos ver o ponto N, esse aqui. O N, ele está localizado aonde?
Primeira coordenada é do eixo X. Então, a gente vem aqui e olha, ó, no X ele tá no 12. Quantos no Y? Ele subiu quantos para cima? 1. Então, essa é a coordenada do ponto N. Vamos ver aqui a coordenada do ponto P. O ponto P tá bem aqui, ó, em cima do 3. Então, vamos ver o ponto P. Primeira coordenada tá no eixo X. Então, vamos lá no eixo X. Olha, ele andou quantos para a direita? Parou lá no 3. Então, e para cima? Olha, professora, para cima ele não subiu não, ele continuou parado lá. Então, aqui ele é 0. Vamos ver aqui o ponto Q, que é esse ponto aqui. Ó, o ponto Q, a gente andou 10 para a direita e quantos para cima? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Que ele vai exatamente no ponto 11. Então, ele aqui tem 10 para a direita, 11 para cima. Vamos ver aqui esse outro ponto R. Ó, o ponto R. Ele tá bem aqui. Então, vamos primeiro olhar no eixo X. No eixo X, ele estaria onde? Nesse 0, lá na origem, né? No ponto 0. E para cima? 1, 2, 3. Aqui, mais uma vez, a gente observa as diferenças, ó. Se eu trocar a ordem, esse aqui era X, 3, e o Y, 0. E no ponto R, o X é 0 e o Y é 3, são pontos totalmente diferentes. Porque é um par ordenado. A ordem, ela é super importante. Bom, por enquanto é só isso e espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida é só me mandar um e-mail. E-mail não, tem uma parte aí em cima que você pode conversar direto com o professor da disciplina. Então, um abraço a vocês, até a próxima.